Eu não sei em que horário você está me assistindo, mas seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que parece bastante complicado só pelo nome, mas que na prática a gente usa o tempo todo sem nem perceber, que é a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Mas antes de tudo, eu quero lhe fazer uma perguntinha. Quem aí já usou a seguinte frase? Tô morrendo de fome. Porque assim, eu já usei várias vezes. E é aí que entra o nosso assunto. Antes de tudo, nós precisamos entender uma coisa bem simples. Nem sempre nós falamos no sentido real das palavras. Às vezes, nós falamos exatamente aquilo que queremos dizer, mas em outras, nós falamos de um jeito mais exagerado, mais emocional, mais figurado. Quando a gente usa as palavras no sentido real, direto, sem nenhum outro significado, a gente está usando a linguagem denotativa. É aquela linguagem mais objetiva, mais clara. Por exemplo, se eu digo a água está gelada, estou falando de algo que qualquer pessoa pode perceber. Não tem dúvida, não tem interpretação diferente. É realmente aquilo. A água está gelada. Agora, quando a gente começa a dar um sentido a mais para as palavras, a gente está na linguagem conotativa. Aqui que tudo fica mais interessante, porque é onde entram as emoções, os exageros, as expressões. É o que deixa a fala mais viva. Voltando ao exemplo que eu dei no começo, quando eu falo tô morrendo de fome, eu não estou morrendo de verdade, né? Eu só estou com muita fome. Eu escolhi falar assim para intensificar o que eu estou sentindo. Isso é linguagem conotativa. Se você parar para pensar, a gente faz isso o tempo todo. Um exemplo disso é quando alguém fala, ele é um gato. Ninguém está chamando a pessoa de animal, mas dá para entender imediatamente que ele é bonito. Ou quando a gente diz, tô quebrado de cansaço. É isso aí, tô quebrado de cansaço. Não é que a gente quebrou de verdade, mas é uma forma que nós encontramos de falar que o cansaço tá grande. Entenderam, né? Percebe como a palavra ela muda completamente de sentido dependendo do contexto? E a gente entende, porque já faz parte da nossa forma de se comunicar. E isso aparece nas músicas também, porque a música ela não só quer informar, mas ela também quer fazer a gente sentir. Então, quando alguém canta Meu Mundo Caiu, não é que o mundo caiu literalmente, mas aí a gente entende que aconteceu algo que fez a pessoa ficar triste, algo que deixou a pessoa cabisbaixo. Quando alguém posta, eu, depois de estudar 5 minutos, já mereço férias. A gente sabe que não é algo literal, mas a gente se identifica e acha graça justamente por isso. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Saber diferenciar esses dois tipos de linguagem, linguagem denotativa e linguagem conotativa, não nos ajuda somente a entender melhor os memes ou as músicas, mas nos ajudam também na hora de escrever. Porque existem momentos em que a gente pode sim usar a linguagem conotativa sem problema nenhum, como em conversas, redes sociais, textos mais criativos, mas tem momentos que nós precisamos tomar cuidado, ok? Por exemplo, em provas de Enem ou vestibular, nós precisamos usar uma linguagem clara e objetiva, sem deixar nenhuma margem para dúvidas. E é por isso que a linguagem denotativa é a mais indicada nesses casos. Porque quando a gente usa a linguagem figurada, o que faz sentido para a gente pode não fazer sentido para outra pessoa, principalmente para quem vai estar corrigindo. Imagina você escrever algo no sentido figurado e o corretor entender outra coisa. Seria chato, né?
isso poderia prejudicar a sua nota. E a gente não quer isso, né? Por isso, em textos formais, o correto é a gente usar a linguagem denotativa. Aquela linguagem que ela é literal. Ela não tem outro significado além daquela. Mas, é claro, isso não quer dizer que a linguagem conotativa não é importante. Pelo contrário, ela é essencial para dar emoção, exagero, expressividade e criatividade no dia a dia. Então, no fim das contas, o mais importante é saber quando usar cada uma delas. Agora eu quero te desafiar rapidinho. Pensa aí comigo. Quando alguém diz, tô quebrado de cansaço, isso é sentido real ou figurado? E se eu digo, a porta está aberta, isso continua sendo figurado ou literal? Me diz aí, hein? Se você conseguiu perceber a diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa, então pode ter certeza que você conseguiu aprender o ponto principal desse conteúdo. Gente, eu resolvi trazer esse assunto de uma forma bem simples para vocês poderem perceber como a linguagem denotativa e conotativa estão presentes no nosso dia a dia, bem mais do que a gente percebe. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se vocês realmente aprenderam e gostaram e querem mais sobre esse conteúdo, curte, comenta e compartilha para não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!